E essa semana agora eu comecei a lembrar que nós já estamos fazendo 2 meses que nós começamos essas lives. Então eu tive uma direção de Deus de essa noite estar fazendo essa live, somente eu e o meu esposo. E eu sei que não será diferente, eu sei que o Senhor irá falar aos nossos corações, porque Ele já tem falado ao meu coração. Embora hoje foi um dia muito corrido, porque essa semana eu estarei em viagem, estarei indo para um seminário para estar ministrando no Nordeste, glória a Deus. Então hoje foi um dia muito corrido, mas eu sei que o Senhor nessa noite Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração, amém? Eu estava pensativa hoje sobre os dias em que nós estamos vivendo, dias em que eu vejo que há uma expectativa muito grande na igreja, uma expectativa sobre aquilo que o Senhor irá fazer, e nós temos ouvido palavras tremendas nesses dias, falando que o Senhor Ele está fazendo algo novo, que o Senhor está restaurando, que o Senhor está vindo com um avivamento, e nós já entendemos que esse avivamento ele será diferente daquilo que muito tempo nós geramos em expectativa. Eu creio que esse avivamento ele já começou. Muitos estão entendendo isso e eles estão indo para o lugar secreto e eles estão buscando a presença do Senhor. Mas eu pensava acerca da expectativa que isso acaba muitas das vezes gerando em nós. E eu quero dizer para você que eu já vivi isso, de muitas vezes olhar para aquilo que está sendo falado e ao mesmo tempo olhar para a minha vida e não entender o que está acontecendo, porque parece que todo mundo está falando uma coisa, parece que todo mundo está subindo a montanha, e a sensação que eu tinha é de que eu estava ou no vale ou eu estava em um deserto. E isso muitas das vezes acaba nos levando para um lugar de cobrança, de nós nos sentimos pressionados a dar resultado. E muitas vezes a própria instituição acaba nos cobrando um resultado. Nós precisamos nos mover, nós precisamos fazer alguma coisa, mas o Senhor falava aqui ao meu coração que esses são dias de ouvir a voz de Deus e de sermos obedientes à sua voz. Independente daquilo que nós estamos vendo, independente de toda a movimentação que está acontecendo no mundo, nós estamos inseridos no mesmo tempo em Deus, mas nós precisamos entender que Deus ele se move na minha vida e Ele se move na sua vida em tempos diferentes. Talvez o tempo que Deus está trabalhando na minha vida não seja o mesmo tempo que Deus está trabalhando na sua vida. Então nós precisamos ter esse entendimento e nós precisamos ter o cuidado de não estar inserido, de nos preocuparmos, de estarmos inseridos naquilo que as pessoas estão se movendo, porque o sistema ele vai te pressionar para você dar uma resposta. As pessoas elas vão te cobrar resultados, mas se o tempo que Deus tem para você hoje é um tempo de você estar somente no secreto, buscando a face do Senhor, não se preocupe em dar resultados, mas se preocupe em ouvir e obedecer, porque a palavra do Senhor ela diz que obedecer é melhor do que sacrificar.
E eu tenho ouvido muito isso nesses dias, de pessoas que estão tristes, de pessoas que estão abatidas, de pessoas que estão depressivas, porque elas pós-pandemia estão tendo a sensação até mesmo de que o Senhor não está mais com ela, porque o lugar em que elas se encontram é um lugar desértico. Mas ainda que você esteja em um lugar desértico, se foi o Espírito Santo que te levou até lá, não se preocupe com o que os outros estão falando. Não se preocupe com a cobrança do sistema dizendo que você precisa se mover. Não se preocupe com a cobrança das pessoas. Mas como assim? Antes eu olhava para a vida do fulano, para a vida da ciclana, e ele estava se movendo, ele estava pregando, ele estava isso e estava aquilo. Não! Por favor, ouça a voz do Espírito de Deus nesses dias, ouça a voz do Senhor. Se o Espírito de Deus te conduziu até o deserto, fique no deserto. Se o Espírito de Deus nesses dias tem te conduzido até o vale, fique no vale, porque não são dias de dar resultado. Lembre-se de uma coisa, nem tudo aquilo que está dando certo quer dizer que Deus está aprovando. Você lembra da história de Abraão? Você lembra que Abraão estava com o povo lá no deserto e de repente o povo estava lá cobrando e reclamando, murmurando, e aí o Senhor disse para Abraão, bate na rocha. E ele bateu na rocha e saiu água da rocha. Mas passou muito tempo e lá estava o povo novamente murmurando, cobrando, pressionando Moisés. E muitas das vezes nós paramos de ouvir a voz de Deus para ouvir a pressão dos outros. Desculpa, Abraão não, Moisés. Obrigada, pastora Ana Lúcia. Nós paramos de ouvir a voz de Deus para ouvir, né, a voz das pessoas. As pessoas nos cobrando, as pessoas falando, mas como assim? Outrora você estava se movimentando de tal forma e agora eu olho para a sua vida e você está parado. E aí Moisés então vai e Deus diz para ele, Moisés, toca na rocha, fala com a rocha. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu, ele feriu a rocha. Ele desobedeceu ao Senhor, mas mesmo assim houve milagre. Mesmo assim saiu água da rocha. Ou seja, a ação de Moisés gerou um resultado. Só que, mesmo havendo o milagre de sair água da rocha, ele não foi aprovado por Deus. A movimentação dele, a ação dele, não foi aprovada por Deus, porque ele desobedeceu à voz do Senhor. Então, mais uma vez eu repito, não se preocupe nesses dias em dar resultado. Não se preocupe nesses dias em se movimentar, mas sim se preocupe em ouvir a voz do Senhor. Fique com Ele até que você ouça a sua voz. E agora eu quero meditar com você aqui na palavra que se encontra no livro de Malaquias, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 5, que diz assim: Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. E Elias procurara fazer com que os corações dos pais se retratem perante os seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário,
eu virei e castigarei a terra com desgraça. Olha o que a palavra aqui está dizendo. Eis que eu mesmo enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora eu gostaria que você abrisse comigo lá em João, no capítulo de número 1, e nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 19, a palavra que nos diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. E o questionaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dai-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós lemos ali em Malaquias o Senhor dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele enviará o profeta Elias. E nós sabemos que João aqui estava preparando o caminho do Messias, e João estava debaixo do espírito do profeta Elias. E agora eu quero te perguntar: que espírito era esse? Você sabe me responder? Nós também estamos, porque essa palavra ela é profética também para os nossos dias. Que dias são esses? E que espírito é esse que Deus está para derramar nesses dias? O espírito do profeta Elias, que também estava sobre João Batista lá no deserto. Será que é um espírito que o espírito de Elias é o espírito que vai fazer uma grande movimentação, de que nós veremos grandes coisas? Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra aqui, quando ela fala do espírito do profeta Elias, João Batista aqui, ele deu a resposta no versículo aqui de número 23. Quando indagaram, quando perguntaram para João: és tu Elias? Não. És tu o profeta? Não. Quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então deixa eu te falar, meu querido e minha querida, não se preocupe em dar grandes resultados nesses dias. Não se preocupe com a cobrança do sistema te pressionando que você precisa dar uma resposta. Não se preocupe com a pressão das pessoas dizendo que você precisa dar resultado. Porque esse espírito do profeta Elias que está vindo sobre a igreja nesses dias, esse espírito, ele fará uma coisa: ele nos levará a ouvir a voz. Aleluia! Você só pode ser uma voz se você ouvir a voz. Ah, pastora, mas eu estou vivendo dias que nada está acontecendo, eu não estou vendo nada, parece que meu ministério está parado, parece que nada está se movendo à minha volta, parece que eu estou clamando e os céus não estão ouvindo.
Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu vim aqui nessa noite como profeta. Deus manda eu te falar. Não se preocupe em dar resultados. Faça somente uma coisa. Fique no secreto. Fique buscando a presença. Fique nesse lugar até que você ouça a voz. Aleluia! O Senhor está vindo nesses dias sobre a igreja, restaurando os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir a voz. O Senhor está dizendo: eu estou te treinando nesses dias. O deserto é lugar do qual eu estou te treinando. O secreto é lugar de treinamento. Talvez você, durante 10, 15, 20 anos do teu ministério, você viajou para nações, você viajou para muitas cidades, você fez escolas proféticas, você orou e pessoas foram curadas, você abriu a boca e profetizou e Deus fez. Mas deixa eu te dizer, talvez tudo que você fez, Deus não está dizendo que não teve valor, mas Deus está falando para você, esse tempo é um tempo de preparação. Eu estou te treinando, eu estou treinando o teu espírito, eu estou treinando os teus ouvidos para ouvir a voz. Oh, aleluia! Esses são dias de ouvir a voz do Senhor. Deus está vindo sobre a terra com a unção de Elias. Que unção é essa? De fazer grandes milagres? Não, de ouvir a voz. Tudo que Deus precisa nesses dias é de alguém que esteja na brecha do muro e que ouça a sua voz. Ah, querido, eu sinto meu espírito queimar nessa noite. Talvez você não está entendendo aquilo que Ele está fazendo, mas esse tempo na sua vida, ele é um tempo muito precioso, é um tempo de preparação. Nós estamos vivendo dias em que a gente tem ouvido muitas palavras de homens pontuais, de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas são poucos nesses dias que querem parar para ouvir a voz. Muitos estão correndo atrás, eles estão correndo porque eles precisam dar resultados. E deixa eu falar uma coisa para você, eu não tenho vergonha de te falar. Eu já tive tempos na minha vida que eu corri tanto atrás dos resultados, eu corri tanto atrás de me movimentar, de dar resposta, muito mais para homens do que para Deus, que talvez eu pouco tempo tinha para ouvir a voz. Mas deixa eu falar para você, eu vivi um tempo na minha vida terrível, eu vivi um tempo em que eu tive que parar, eu recebi uma instrução de Deus de parar e eu parei. E deixa eu te falar, eu não troco esse tempo que eu vivi por nenhum outro tempo, porque talvez esse seja o tempo no qual eu mais tenha ouvido a voz de Deus. E eu sei que Ele está treinando os meus ouvidos, eu sei que Ele está treinando o meu espírito nesse tempo para aquilo que Ele está para fazer. Amém? Aleluia! Agora abra comigo, por favor, lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler aqui alguns versículos. Versículo de número 9, vamos ler a partir do 8. Diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazeis aqui, Elias? Ao que ele respondeu:
sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário. Aleluia! Quantas vezes, por ouvir a voz e ser obediente a ela, o Senhor te deixará sozinho. O Senhor permitirá que você se sinta solitário. Talvez esse tempo que você está chamando de um tempo de solidão, para o Senhor não é um tempo de solidão, não. É um tempo de treinamento, é um tempo em que o Senhor está te levando a um lugar de solitude. E Ele está te ensinando nesse lugar muitas coisas. E entre elas, Ele está te ensinando a calar as vozes, não somente as vozes externas. Porque às vezes é fácil calar as vozes externas. Você entra num lugar, fecha a porta e fica ali. E não tem mais som nenhum externo. Mas eu acho que mais difícil às vezes do que calar as vozes externas são calar as vozes internas. Porque nós também nos cobramos resultado. Porque nós queremos fazer algo. Nós queremos nos movimentar. Mas por favor, não faça isso. Antes de ouvir a voz, não faça nada. Se você tiver que ficar estagnado, parado nesse lugar, fique. Porque eu tenho certeza que se você estiver nesse tempo, no lugar onde Deus te quer, você não está estagnado. Então ele disse aqui, Senhor, eu estou solitário, restou somente eu. E agora procuram também tirar a minha vida. Ele estava aqui falando, Senhor, por te obedecer, por fazer aquilo que o Senhor me mandou, agora querem me matar. Por isso eu estou nessa caverna, por isso eu entrei nesse lugar solitário. Diante destas palavras, Deus lhe disse, sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto e saiu, e postou-se à entrada da caverna. E uma voz, aleluia, a voz de novo, que você ouça nesses dias essa voz. E ele ouviu a voz que lhe indagou, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada, e fiquei solitário. Ele estava quase entrando em depressão. Restou somente eu, agora procuram também tirar a minha vida. Então aqui no 15, aleluia. Então o Senhor lhe orientou, vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Aleluia.
Glória a Deus. Amados, a marca do ministério do profeta Elias, para mim, não foi ele ir lá e lutar com os profetas de Baal, não foi os milagres que ele operou. Para mim, a marca do ministério de Elias era ouvir a voz. Elias conhecia a voz, ele reconhecia a voz. Quando ele estava aqui na caverna, veio vento, veio terremoto, mas nada disso tirou Elias da caverna. Mas quando ele ouviu a voz, aleluia, ele não resistiu, porque Elias conhecia a voz. E o Senhor está dizendo lá em Malaquias: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Então deixa eu te dizer, nós temos ouvido falar sobre Deus está fazendo algo novo, está vindo um avivamento, Deus está para fazer algo glorioso, e eu creio nisso, mas eu creio que o que Deus está para realizar nesses dias é novamente nos fazer ouvir a voz. E eu oro para que a marca do meu e do teu ministério não seja os milagres. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu não quero ser reconhecida porque eu orei e mortos ressuscitaram. Eu não quero ser reconhecida por ter pregado nas nações. Eu não quero ser reconhecida porque eu orei e milagres aconteceram. Porque no nome de Jesus, os demônios têm que sair. No nome de Jesus, o paralítico tem que andar, o cego tem que enxergar. Mas eu quero que a marca do meu ministério seja: ali tem uma mulher que ela ouve e reconhece a sua voz. Eu quero ser conhecida porque eu fui uma mulher que ouviu a voz. Então não se preocupe nesses dias em se movimentar, não se preocupe nesses dias em estar em grandes movimentações, mas se preocupe sim nesses dias em ouvir a voz. E eu profetizo que o Senhor está levantando uma geração que está ouvindo a voz, uma geração que está sendo treinada no seu espírito, que está tendo os seus ouvidos espirituais abertos, e essa geração vai ouvir a voz do Senhor. Nós só podemos realizar algo se for através dele. Sem mim, o Senhor diz, nada podeis fazer. Amados, nós fizemos coisas tremendas, nós fizemos coisas grandiosas, mas isso não quer dizer que tudo que nós nos movemos, que tudo que nós fizemos foi aquilo que Ele nos mandou. Porque nós paramos de ouvir a voz e nós passamos a ouvir homens, nós passamos a ouvir a cobrança do sistema. Quantos homens de Deus tremendos que caíram! E deixa eu falar para você, eu não estou aqui para bater em quem pecou, eu não estou aqui para bater em quem caiu, porque eu preciso, como você, eu sou carente da misericórdia dele, eu preciso da misericórdia dele, então eu não estou aqui para bater em quem caiu, mas muitos estão caídos porque se preocuparam em dar resposta para o sistema, porque muitos só se preocuparam em dar resposta para as pessoas e eles pararam de ouvir a voz. Mas eu não me canso de falar isso. Esses são dias
de não nos preocuparmos com a opinião dos outros ao nosso respeito. Esses são dias de nós não nos preocuparmos com a nossa reputação. Você sabe, reputação é aquilo que as pessoas falam sobre você. Se você tem uma boa fama ou não, mas se preocupe sim em ter o caráter de Cristo. O Senhor está falando com a sua igreja nesses dias e Ele está dizendo que nós precisamos ter a medida da estatura de Cristo. Qual é a medida de Deus para você? A medida de Deus para você é a estatura de Cristo. Nada mais, nada menos. Sabe o que você é? Você é, nós somos o que somos pela vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é, querido? Qual é, querida? Pastor, eu não sei. A pastora pode me dar uma resposta? Não. Eu posso te falar que o caminho está aberto. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Você precisa buscar nele qual é a vontade dele para a tua vida. Então eu repito, Deus está nesses dias para derramar sobre a terra a unção do profeta Elias. Uau, eu quero a unção do profeta Elias, porque o profeta Elias fez isso, porque o profeta Elias fez aquilo. Não, a unção do profeta Elias, nós lemos aqui nesses textos, a marca do ministério do profeta Elias era ouvir a voz. Nós precisamos nesses dias ouvir a voz. Elias ouviu a voz e ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu chamado. Aleluia! Eu não sei onde você se encontra. Eu não sei se você está numa caverna. Eu não sei se você está num deserto. Mas eu sei de uma coisa. Ouça a voz. Ouça a voz. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso nesses dias é ouvir a voz. Eu quero que o meu ministério carregue essa marca. A mulher que operou grandes milagres, não. A mulher que foi uma grande pregadora, não. Uma mulher que ouvia a sua voz. Essa é a marca que eu anseio para o meu ministério. Ouvir a sua voz. Porque se nós ouvirmos a sua voz, nós iremos fazer tudo que Ele nos mandar. Aleluia! Nós só podemos ser obedientes à sua voz, ouvindo ela. Então, não se preocupe com outras vozes. Se preocupe somente em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Amém? Eu não vou me estender muito. Nossa, como as horas passaram rápido. Achei que era mais cedo. Glória a Deus. O Senhor é bom. E eu sei que essa palavra, ela é uma palavra para muitos que estão aqui ouvindo e outras pessoas que irão ouvi-la. O Senhor está falando conosco. Precisamos, nesses dias, ouvir a voz. Permaneça nesse lugar. Fique aí, nesse lugar, até que você ouça a sua voz. Por isso, João Batista deu a resposta que ele deu.
Você é um profeta? Ele era, mas ele disse não. Você é Elias? Não. Quem é você? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Por isso ele não era um eco, ele era uma voz. Porque ele ouvia a voz, ele estava debaixo da unção de Elias. Elias, quando ele cumpriu o seu propósito, você conhece a palavra tão bem quanto eu, o que ele fez? Ele lançou a sua capa sobre Eliseu. E a palavra diz que Eliseu teve a unção dobrada. Ele teve 2 vezes mais a unção que estava sobre Elias. Porque a marca do seu ministério era ouvir a voz. Mas você olha para a vida de Eliseu, um homem que operou muitos milagres, mas no final da sua vida, Eliseu não preparou um sucessor. Então a Bíblia diz que um dia jogaram um cadáver na cova de Eliseu. E quando o cadáver bateu nos ossos de Eliseu, o cadáver ressuscitou. O homem ressuscitou. Por quê, queridos? Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos entender que a glória de Deus, embora a palavra diz que a sua glória está sobre a terra, a glória de Deus, ela não é para a terra, é a glória dele. Melhor, a glória de Deus, ela está sobre a terra. Mas a unção, ela não é para o céu. A unção, ela existe para a terra. Eliseu não entendeu isso. Eliseu, antes de morrer, ele não transferiu a unção. Ele não preparou um sucessor. No meu ponto de vista, embora Eliseu tinha a unção dobrada de Elias, ele não era como Elias na questão ouvir a voz. Porque se ele tivesse recebido esse entendimento de que ele precisava ouvir a voz assim como Elias ouvia, ele teria deixado um sucessor. Ele teria transferido a unção dele para alguém. Mas ele não fez isso. Ele levou a unção para a cova. E a unção dele foi para um lugar de morte. E quando aquele cadáver bateu nos ossos, ele ressuscitou por causa da unção que estava naquele lugar de morte. Deixa eu te falar uma coisa. A unção que Deus derramou sobre a tua vida, eu declaro, eu profetizo, ela não ficará em um lugar de morte. Deus está te levando para um novo tempo. Deus está treinando o teu espírito. Deus está treinando os teus ouvidos espirituais. Você vai ouvir a sua voz e você vai entender o teu chamado. Você vai entender a tua missão. E você vai preparar um sucessor que vai receber a tua unção. A tua unção não vai para um lugar de morte. A tua unção, ela vai ser transferida. E Deus está falando, essa unção será uma unção dobrada, multiplicada. Eu profetizo isso sobre o teu ministério nessa noite. Talvez tem pessoas que estão olhando para a tua vida e estão dizendo, se acabou. Não tem mais nada na vida dela. Não tem mais nada na vida dele. Ela está num lugar de morte. Ele está num lugar de morte. Talvez tem pessoas profetizando isso sobre o teu ministério. Mas eu te digo, em nome de Jesus, Deus está falando contigo nessa noite, assim como ele falou com Elias, e ele está dizendo, Elias, você não pode ficar nessa caverna. Elias, você não pode
Elias, vem para fora. Elias, te coloca em pé. Elias, continua a tua caminhada, porque lá na frente tem alguém que vai receber a tua unção e será uma unção dobrada. Deixa eu te falar, a glória da segunda casa na tua vida será maior do que a primeira. Amém? Aquilo que Deus está para fazer na tua vida será grandioso, será glorioso. Eu profetizo isso nessa noite, em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao teu coração. É aquilo que Deus está para fazer. Sabe por quê? Porque Ele está treinando o teu espírito. Ele está te preparando nesse tempo para algo glorioso, para algo grandioso. Eu profetizo que será surreal aquilo que você vai viver. Eu profetizo isso também sobre a minha vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Aleluia! Amados, olha que coisa gloriosa. Até mesmo quando Elias fugiu, até mesmo quando Elias fugiu e entrou naquela caverna, naquele momento ele era um fugitivo. Ele estava triste, ele falou ali, ele estava deprimido, ele estava entrando em depressão, mas ele mesmo estando naquela caverna, ele ouviu a voz, porque o seu espírito era treinado a ouvir a voz. Ele não reconheceu a voz num terremoto. Ele não reconheceu a voz numa brisa suave. Ele não reconheceu a voz num vendaval. Mas quando o Senhor falou com ele, ele reconheceu e ele não resistiu. Amém? Abraço, meu querido pastor Gessé, lá das Filipinas, Deus te abençoe. O Emerson, quanta gente amada aqui. Viu, Emerson? Eu profetizo, você entrou agora, se você puder, ouça desde o começo. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Eu profetizo essa palavra, Gessé, sobre o ministério de vocês. Eu profetizo que o ministério de vocês será reconhecido na terra por um ministério que ouviu a voz. Que a unção do profeta Elias seja derramada sobre vocês. Que a marca do ministério de Elias era ouvir a voz. Deus está à procura nesses dias de homens e mulheres que ouçam a voz, de homens e mulheres como eu e você, improváveis. Eu sou uma improvável, aleluia! Mas se tem uma coisa que eu não resisto, é a sua voz. Aleluia! Quando ele fala, a terra estremece. Quando ele fala, não tem homem que suporte ouvir e não obedecer a sua voz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Estou feliz, sou grata ao Senhor por esse tempo, por aquilo que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas, né? Sou grata pela vida do meu esposo, que sempre está aqui comigo, me apoiando. E hoje, à meia-noite, nós estaremos aqui na segunda live. Eu vou estar com uma mulher de Deus, que eu vou estar com ela no final de semana, nesse seminário. A pastora Linda Si, uma mulher de Deus. Se você puder estar conosco, esteja aqui. Amém? Amém, querido Emerson. Amém, Gessé. Vamos estar orando, então. Eu
não tenho dúvida, há uma presença de Deus muito forte aqui. E Deus está fazendo algo tremendo nessa noite. E eu profetizo, eu creio que assim como a unção que estava naquele túmulo, né, ressuscitou aquele cadáver, a unção nessa noite vai ressuscitar muitas pessoas que estão dormentes, muitas pessoas que estão desanimadas, muitas pessoas que estão desacreditadas. Esses são dias, aleluia, em que o Senhor está movendo de uma forma que não é para entender. Deus está confundindo a muitos nesses dias. Muitos estão pensando que Deus está indo por um lado e Deus está vindo por outro. Muitos estão olhando para coisas grandiosas em que Deus não está mais. Porque deixa eu te falar uma coisa, grandioso para Deus não é número. Grandioso para Deus não é tudo aquilo que eu estou me movimentando. Grande para Deus nesses dias. Se estiver um homem que esteja aos pés dele, ouvindo a sua voz, isso é grandioso para Deus. Aleluia! Estava ontem meditando sobre os avivamentos que houveram. Um povo tão pequeno, lá na Rua Azusa, um homem com um grupo pequeno de pessoas, decidiram começar a orar. E eles ficaram ali orando. Não sei se você já leu a história da Rua Azusa. Pessoas passavam naquela rua, se jogavam no chão, começavam a gritar, a chorar e pedir perdão pelos seus pecados. Sabe por quê? Porque um homem decidiu começar a orar. Um grupo se juntou a ele e começaram a orar. E com certeza aquela oração rasgou os céus e eles começaram a ouvir a voz. Eu profetizo que nesses dias você vai começar a ouvir a voz. Aleluia! Amém? Então hoje à meia-noite estaremos aqui juntos. Quero orar agora com você. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento em oração e súplicas. Eu quero nessa noite, Senhor, juntamente com os Teus filhos que estão aqui comigo, te pedir perdão. Nos perdoa em nome de Jesus por todas as vezes que ao invés de ouvir a Tua voz, nós ouvimos a voz do nosso coração que é enganoso, porque a Tua palavra diz que enganoso é o nosso coração. Nos perdoa por todas as vezes que nós paramos de ouvir a Tua voz para ouvir a multidão, por todas as vezes, Senhor, que nós Te ouvimos em partes, mas não Te obedecemos na plenitude. Nos perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite por todas as vezes que nós ouvimos críticas e paramos nas críticas. Nos perdoa por todas as vezes que nós nos entristecemos por tantas coisas que nós ouvimos. Pai, nós reconhecemos que nós temos facilidade em ouvir mais as críticas do que aquilo que o Senhor tem falado sobre nós. E ainda que o Senhor não falasse uma palavra, mas aqui, Senhor, nas Escrituras, tudo que nós precisamos saber sobre a nossa origem e o nosso destino já está aqui. E isso já bastaria. Mas muitas vezes não conseguimos, Senhor, ouvir e obedecer. Então nos arrependemos em nome de Jesus. E agora eu te peço, Pai,
que o Senhor venha com a tua unção que despedaça o jugo, que o Senhor venha com a tua unção que ressuscita, que traz renovo, que traz esperança, que traz vida. Eu profetizo vida sobre os meus irmãos. Eu profetizo, Senhor, uma nova unção, uma unção fresca, vinda do teu altar, sobre chamados aqui. Deus, quantas pessoas estão ouvindo e outras ainda irão ouvir, que estão numa caverna, como Elias, porque estão com medo, estão lá e não conseguem sair, não tem força, estão se sentindo abatidos, tristes, solitários. Mas eu profetizo que a voz do Senhor alcançará essas pessoas, que a voz do Senhor irá levantá-las e tirá-las para fora dessa caverna. Eu profetizo que muitos estão com o seu chamado, Senhor, numa cova, como aquele cadáver foi jogado naquela cova, mas a palavra diz que quando aquele cadáver bateu naqueles ossos, a unção fez com que ele ressuscitasse. E eu profetizo que nessa noite a unção irá te encontrar nessa cova e o Senhor irá te ressuscitar. O Senhor vai ressuscitar nessa noite o teu chamado, o teu ministério, os teus sonhos, os desígnios de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Receba, lembre-se, Deus conta contigo. O Senhor está dizendo para você nessa noite, você precisa entender que essa unção que está sobre você, você precisa transferir ela para alguém, assim como fez Elias. A unção que Deus te deu, ela não morre. Ainda que você ache que tudo está acabado, ainda que você pense e acredite que está morto, Deus está dizendo, a unção não morre. Eu te dei a unção é minha, e eu profetizo que você irá ouvir a voz do Senhor nesse dia, e essa será a marca do teu ministério, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Essa live amanhã estará lá no canal Patrícia Canes. Se você puder, marca alguém aí para ouvir essa live. Se você não ouviu ela toda, ouça, porque eu tenho certeza que Deus irá falar contigo e ela irá edificar a sua vida. Até mais, né? Daqui a pouco estaremos hoje à meia-noite na segunda live de intercessão e adoração. Deus te abençoe e um beijo no teu coração. Amém?